Desde os primórdios da história humana, há algo fascinante e aterrorizante sobre aquilo que não podemos ver com clareza. Criaturas monstruosas, sombras que parecem ganhar vida, seres que desafiam as leis da natureza, tudo isso capturou a imaginação de povos ao redor do mundo. No entanto, o que muitos não sabem é que essas entidades, frequentemente associadas a deuses antigos e lendas pagãs, não fazem parte da criação divina. No silêncio das noites escuras, quando os olhos buscam respostas para o desconhecido, o ser humano começou a enxergar coisas que Deus jamais criou. E nessas percepções, muitas vezes distorcidas por medos e superstições, surgiram as histórias de criaturas sobrenaturais, como os lendários dragões, as bestas marinhas que habitavam o imaginário de marinheiros, e as temíveis entidades que assombravam as florestas e montanhas. Mas o que são realmente essas criaturas? E por que, apesar de não terem sido moldadas pelas mãos do Criador, continuam a assombrar nossa percepção do mundo? Desde o momento em que a humanidade olhou para o céu em busca de respostas, a imaginação preencheu os vazios deixados pelo desconhecido. O mundo antigo, com suas civilizações florescentes, foi o berço de mitos e lendas que ainda ecoam nos dias de hoje. Mas, por trás dessas histórias de deuses poderosos e criaturas sobrenaturais, há uma verdade sombria, e muitas dessas entidades não foram criadas por Deus. Elas nasceram da mente humana, influenciadas por enganos espirituais que tentaram corromper a visão divina da criação. Os egípcios adoravam animais que acreditavam serem manifestações de deuses, como o touro Apis, uma divindade representada por um bovino sagrado. Na Mesopotâmia, criaturas híbridas como os lamassus, com corpos de touro ou leão, asas de águia e cabeças humanas, eram reverenciadas como protetoras divinas. A Grécia, com seu vasto panteão, acreditava em seres metade humanos e metade animais, como os centauros e os minotauros, criaturas que refletiam um mundo onde o natural e o sobrenatural se misturavam de forma perturbadora. Essas figuras mitológicas, ao longo do tempo, assumiram um papel quase sagrado para as culturas que as adoravam. Mas, de onde vieram essas imagens? Como um mundo criado por Deus poderia conceber tais abominações, seres que não têm lugar no plano divino? A resposta está enraizada no engano espiritual. Quando as civilizações se afastaram da verdade de Deus, elas começaram a criar seus próprios deuses e criaturas. Muitas dessas figuras nasceram da tentativa de interpretar o divino através de lentes humanas corrompidas. A necessidade de controlar a natureza e os medos profundos que permeavam a existência humana levaram ao surgimento dessas entidades. Seres que, na realidade, nunca existiram e jamais foram moldados pelo Criador, mas que se tornaram símbolos de poder e adoração. No entanto, por trás de cada lenda, existe uma distorção da verdade, uma sombra do que Deus realmente criou. As criaturas que não pertencem à criação divina são manifestações de enganos espirituais, reflexos de uma humanidade perdida em sua própria vaidade e idolatria. E assim, ao adorar o que não é divino, essas civilizações se afastaram ainda mais da verdade. Essas lendas, essas mitologias, são mais do que simples histórias contadas ao redor de fogueiras. Elas representam uma tentativa falha da humanidade de entender o sobrenatural sem o guia da verdadeira revelação. E, nesse processo, a imaginação desenfreada criou monstros e bestas que nunca foram parte da intenção divina. Criaturas que, embora veneradas e temidas, não passam de ilusões nascidas de uma mente desconectada de Deus. À medida que mergulhamos mais fundo nas antigas lendas e mitos, encontramos criaturas que parecem transcender a imaginação humana e ganham uma aura quase sagrada. Entre essas, destacam-se o Leviatã e o Behemoth, dois seres mencionados nas Escrituras, mas que, ao longo dos séculos, foram distorcidos e interpretados como monstros, confundindo a verdade com o mito. Mas quem são essas criaturas, e o que elas realmente representam no plano divino? Muitos acreditam que o Leviatã era uma serpente monstruosa, uma criatura marinha indomável que assolava os mares, simbolizando o caos primordial. Já o Behemoth é descrito como uma fera terrestre gigantesca, cujos ossos são como tubos de bronze e cuja força é incomparável. Com o tempo, essas descrições ganharam contornos de uma mitologia sombria, alimentando a ideia de que essas criaturas eram ameaças incontroláveis na criação de Deus. No entanto, essa visão, na realidade, não reflete o verdadeiro significado por trás dessas figuras.
O Leviatã e o Behemoth, longe de serem monstros terríveis no sentido físico, são simbologias de poderes espirituais que habitam o plano invisível. O Leviatã, em muitos textos antigos, é visto como uma representação das forças do caos e do mal, algo que Deus subjugaria no fim dos tempos. Ele é um reflexo do poder destrutivo, mas também da soberania divina sobre o mal. Já o Behemoth simboliza a criação terrena, a força inabalável daquilo que Deus fez. Mas, assim como o Leviatã, ele também não é uma criatura física, mas uma representação dos mistérios da criação. Essas criaturas, interpretadas erroneamente por gerações, não foram criadas como monstros físicos, mas como representações espirituais. O inimigo, sabendo da importância dessas figuras no plano divino, distorceu sua imagem ao longo dos séculos, transformando-os em mitos assustadores e seduzindo a humanidade a temê-los como ameaças tangíveis. No entanto, o poder de Deus sempre esteve acima dessas forças, e essas criaturas, sejam elas do caos ou da terra, servem apenas para ilustrar a majestade e o controle que o Criador tem sobre todas as coisas. Dessa forma, o Leviatã e o Behemoth não são monstros que habitam os oceanos ou as montanhas, mas sim reflexos das forças espirituais com as quais Deus lida e controla em sua criação. E é nesse ponto que o engano se torna claro, o que muitos veem como seres monstruosos, na verdade, são símbolos do poder divino. Mas o inimigo, em sua astúcia, continua a alimentar o mito, cegando muitos para a verdade espiritual. A história da humanidade está repleta de criaturas místicas que desafiam a lógica. Entre elas, as serpentes aladas e os dragões se destacam como símbolos de poder e mistério. Lendas sobre esses seres atravessam culturas e continentes, presentes tanto no Oriente quanto no Ocidente. Eles surgem como guardiões de segredos ocultos, destruidores de mundos ou, em alguns casos, símbolos de sabedoria. Mas, afinal, essas criaturas existiram de verdade? E se existiram, qual seria seu papel no plano divino? Desde as antigas civilizações da Mesopotâmia até os relatos dos mitos chineses e europeus, os dragões e serpentes aladas foram reverenciados e temidos. Na China, o dragão era visto como um símbolo de boa sorte e prosperidade, enquanto nas histórias do Ocidente, ele representava o caos e a destruição, sendo muitas vezes retratado como o inimigo a ser derrotado por heróis valentes. Na Bíblia, há referências às serpentes, como aquela que enganou Adão e Eva no Jardim do Éden, levando-os à queda, e o grande dragão do Apocalipse, que representa Satanás em sua plena manifestação do mal. Porém, é importante entender que essas figuras mitológicas, apesar de carregadas de significado, não representam criaturas físicas criadas por Deus. Elas são expressões de realidades espirituais. O dragão, por exemplo, simboliza a luta eterna entre o bem e o mal. Na simbologia cristã, ele é uma personificação do diabo, que tenta desviar a criação do seu propósito original. As serpentes aladas, por sua vez, são símbolos de tentação e astúcia, uma imagem que reflete a capacidade do inimigo de se disfarçar e enganar, apresentando-se como algo divino quando, na verdade, é pura falsidade. Ao longo dos séculos, o inimigo usou essas figuras para corromper o entendimento humano sobre a criação. O dragão, sempre retratado como uma criatura imponente e quase invencível, é uma tentativa de o adversário inflar sua imagem e parecer mais poderoso do que realmente é. Ao atribuir a essas criaturas uma aparência física, a humanidade foi levada a temer o que não existe, a reverenciar o que nunca foi criado por Deus. Na verdade, essas criaturas não passam de representações espirituais distorcidas pelo engano. Elas não foram moldadas pelas mãos do Criador, mas surgiram como símbolos nas mentes daqueles que tentavam compreender o espiritual sem a verdade divina. E, ao fazer isso, acabaram glorificando aquilo que deveria ser rejeitado. O papel dessas criaturas, portanto, não é o de existências físicas, mas de símbolos de uma batalha que transcende o mundo visível. E ao compreender essa verdade, enxergamos que Deus, em sua infinita sabedoria, jamais criaria seres cuja essência fosse baseada no engano e na destruição. Ao longo da história, o inimigo da verdade tem repetidamente tentado imitar o Criador. Desde sua queda, Satanás, o adversário de Deus, tem buscado subverter o plano divino, criando ilusões e distorções para enganar a humanidade.
E uma das formas mais eficazes de fazer isso foi por meio da criação de falsas criaturas, seres que, embora não tenham existência física, se manifestaram nas mentes e corações daqueles que se afastaram de Deus. Satanás, em sua astúcia, não possui o poder de criar como Deus cria. No entanto, ele se especializou em corromper, desviar e distorcer a criação perfeita de Deus. Foi assim que surgiram muitas das figuras monstruosas que povoam os mitos e lendas da humanidade. Ao invés de verdadeiras criações, essas criaturas são produtos do engano, ilusões cuidadosamente arquitetadas para afastar o ser humano da verdade divina. Ao longo dos séculos, o inimigo se disfarçou de luz, apresentando-se de formas sedutoras, muitas vezes através de figuras místicas e sobrenaturais. Nas religiões pagãs, essas criaturas eram adoradas como deuses ou semideuses, figuras que prometiam poder, proteção ou sabedoria, mas que, na realidade, eram instrumentos de engano. A serpente no Éden, o grande dragão do Apocalipse, as criaturas híbridas das mitologias antigas, todos são exemplos de como Satanás tenta se apresentar como poderoso e criador, quando, na verdade, ele é apenas um imitador de Deus. Essas falsas criaturas servem a um propósito, confundir a criação e fazer com que a humanidade se esqueça de quem realmente detém o poder da criação. Satanás não pode moldar a vida, mas ele pode usar a mente humana como uma ferramenta para plantar a semente da dúvida e do medo. E, ao longo do tempo, essas distorções espirituais se tornaram tão fortes que passaram a ser vistas como realidades incontestáveis por muitos. Mas a verdade é clara. Deus é o único Criador, e tudo o que foi feito por suas mãos. Qualquer outra entidade que não se alinhe com a pureza e o propósito divino é um engano, uma falsidade plantada por aquele que deseja corromper a criação. Satanás não cria, ele apenas manipula aquilo que Deus já criou, tentando, em vão, usurpar o lugar do Criador. Por isso, é essencial que não caiamos nas armadilhas desses falsos deuses e criaturas que nunca existiram. Elas são sombras, ilusões, criadas para nos afastar da luz. E, como todos os enganos de Satanás, seu fim está destinado à derrota pela verdade que vem de Deus. Ao longo dessa jornada, vimos como muitas criaturas, reverenciadas ou temidas, não foram criadas por Deus, mas surgiram do engano espiritual que o inimigo plantou no coração da humanidade. O que começou como uma distorção do plano divino tornou-se, para muitos, uma realidade incontestável. Mas a verdade é que essas criaturas não são apenas mitos inofensivos. Elas representam uma ameaça espiritual, um lembrete constante de como a falsidade pode enredar aqueles que se afastam da luz divina. O perigo dessas ilusões está na maneira como elas podem desviar a adoração que deveria ser destinada a Deus. Ao longo dos séculos, muitas civilizações caíram no erro de idolatrar essas criaturas, seja por medo, superstição ou uma busca equivocada por poder. Mas, ao dar valor a essas figuras imaginárias, o ser humano se afasta da verdade que liberta e se aproxima de uma escuridão que aprisiona. Essas criaturas, embora não existam no plano físico, têm um impacto real sobre as almas daqueles que as veneram. Elas representam a corrupção do verdadeiro propósito da criação divina e servem como ferramentas nas mãos do inimigo, desviando a humanidade do caminho da salvação. Ao crer em seres que nunca foram moldados por Deus, muitos acabam rejeitando o próprio Criador, trocando a verdade pela mentira. É aqui que reside o verdadeiro perigo. Satanás, o enganador, não precisa criar seres físicos para influenciar o mundo. Ele utiliza a falsidade como sua maior arma, iludindo mentes e corações, e essas criaturas sobrenaturais, criadas por sua astúcia, são um lembrete constante de sua tentativa de se colocar como um falso Criador. Mas essas ilusões não têm poder sobre aqueles que permanecem firmes na verdade de Deus. A única maneira de escapar do engano dessas criaturas é voltar os olhos para o Criador. Deus, em sua sabedoria, deu ao ser humano o discernimento necessário para separar a verdade do erro. Quando a luz da verdade brilha, todas as criaturas do engano desaparecem como sombras. Elas não têm poder diante da majestade divina, e sua existência, embora persista nas mentes confusas, é apenas temporária. Assim, ao encerrar essa reflexão, somos chamados a lembrar que tudo o que Deus criou é bom e perfeito. Ele não é autor de confusão ou engano.
E todas essas criaturas que nunca foram criadas por suas mãos, na verdade, refletem o desespero do inimigo em tentar imitar o que ele nunca poderá alcançar, a verdadeira criação. Deus é o único Criador, e apenas aquilo que ele moldou com suas mãos é digno de nossa atenção e reverência.